Nesse vídeo eu quero te mostrar por que tu perde dinheiro deixando na poupança. Então, se tu tem aquele familiar ou amigo que adora deixar o dinheiro parado ou simplesmente não quer mover o dinheiro da poupança, manda esse vídeo para ele que vai ser muito útil. Para dar uma contextualizada, eu gostaria de mostrar a jornada do investidor, dado a B3, que explora bastante esses dados de onde as pessoas investem aqui no Brasil. A poupança é, sem sombra de dúvidas, o primeiro investimento que as pessoas utilizam, justamente pelo tempo que a caderneta de poupança existe no Brasil e também pela facilidade que os grandes bancos possuem de simplesmente, às vezes, deixar o teu dinheiro parado lá e esse dinheiro já vai estar rendendo a poupança. Em segundo lugar, vem a previdência, ou seja, muitas pessoas que trabalham como CLT, às vezes têm um incentivo de fazer uma previdência privada pela empresa que você trabalha, e assim a empresa coloca um valor em cima, então muita gente acaba optando por fazer uma previdência privada por conta desse incentivo. Em terceiro lugar vem o Tesouro, o que na verdade eu até acho que a renda fixa, o CDB, LCI e LCA, hoje em dia viria primeiro que o Tesouro, porém a B3 tem acesso a esses dados e tem mais embasamento do que eu. Mas, na minha opinião, eu acho que hoje em dia é tão mais fácil usar um banco digital como um Nubank, por exemplo, e investir num CDB. E depois que os investidores passam pelo ciclo de renda fixa, de poupança, tesouro e a renda fixa com CDBs, LCIs e LCAs, esse investidor então finalmente chega na renda variável, que seria fundos e ações, e finalmente se expõe a um pouco mais de risco, o que aqui no Brasil é um número bem pequeno de pessoas. Então, para dar um panorama para vocês de o quanto há de pessoas que investem na poupança, esses são os valores que eu consegui através de um relatório de research da XP, e basicamente aqui é o estoque de bilhões de reais que nós temos desde 2018. É interessante mostrar que tanto em 2020 quanto em 2021, o estoque na poupança no Brasil chegou a 1 trilhão nesses 2 anos. Em 2022, caiu para 998 bilhões e 2023, 983 bilhões. Então, assim, isso é um valor muito expressivo. E apenas para um efeito comparativo, aqui eu trouxe outro dado da B3 que mostra que no último trimestre de 2023, que foi o último dado disponível, o valor em renda variável foi 551 bilhões, ou seja, praticamente a metade do dinheiro que nós temos em poupança. E aqui considera todo tipo de renda variável, seja ações, fundos, qualquer tipo de fundo, seja um fundo de investimento comum ou seja um fundo de investimento imobiliário, seja BDR, seja ADRs, enfim. Todas as classes da renda variável, esse valor chega praticamente na metade da poupança. Isso se dá justamente pelo pequeno número de investidores na renda variável que nós temos aqui no Brasil, que soma 5 milhões. Isso é somente pouco mais de 2% da nossa população aqui no Brasil. Porém, é bem interessante da gente ver que esse número ainda é baixo comparado ao investimento em poupança. E não é só eu que digo, tá, pessoal? Aqui, no próprio relatório da B3, diz assim, ó, que o vínculo do investidor brasileiro com a poupança é tão forte que somente 19% das pessoas que têm alguma aplicação não investem na poupança. O que isso quer dizer é o seguinte, que as pessoas até podem investir em renda variável, podem investir em outro tipo de renda fixa, porém, ainda assim, somente 19% dessas pessoas que investem em outro tipo de investimento não tem dinheiro na poupança. Os outros 81% dessa equação aqui são investidores que mantêm o seu dinheiro na poupança. Então, a gente vê o poder que a poupança tem aqui no Brasil até o momento. Só que existe um problema, e aí provavelmente tu já viu muitos influenciadores de finanças ou até outras pessoas te dizerem que tu perde dinheiro deixando na poupança. E o porquê que essas pessoas falam isso é justamente por conta da rentabilidade. Então, a gente está falando o seguinte, para vocês terem uma ideia, a taxa Selic, que seria a taxa de juros da nossa economia, no momento que eu gravo esse vídeo, ela está em 10,75%. A taxa média da poupança nos últimos 12 meses, ela é registrada em 7,48%. Vocês podem pensar, poxa, mas não é uma diferença muito expressiva de 10 para 7,48%. É uma diferença apenas de 13,27%. E, na verdade, esse é um pensamento errado, porque a gente está falando aqui de juros compostos, e esses 3% fazem muita diferença, e eu vou te mostrar numa simulação, aguenta aí. E agora vocês podem estar se perguntando, por que rende menos, então, a poupança? E eu digo para vocês que a ideia da poupança é ser um investimento, entre aspas,
fácil e para todos. A caderneta de poupança, ela foi criada originalmente em 1861 pelo imperador Dom Pedro II, para vocês terem uma ideia. E a principal função naquela época da poupança era de garantir a poupança dos mais pobres e empréstimos assegurados por penhor. Ou seja, se tu quisesse fazer um empréstimo, tu teria que ter pelo menos alguma reserva para cobrir caso desse errado. E assim, o principal motivo da poupança ser criado nessa época era de garantir que as pessoas tivessem uma opção de investimento que fosse segura, acessível principalmente, e que pudesse acompanhar diferentes perfis. Para aquelas pessoas que tivessem pequenas economias e quisessem rentabilizar, e até grandes investidores na época. E assim, importante salientar que o foco da poupança nunca foi de rentabilidade, e sim estimular as pessoas a economizarem, como eu acabei de falar. Porém, surgiu um problema no investimento na poupança. É que muitas pessoas se acomodaram com seu dinheiro ali parado e nunca mais buscaram nenhum tipo de outro investimento. Ou seja, a pessoa não buscou o mínimo de educação financeira para saber que a poupança de fato não rende tanto quanto tu deixar um CDB do Nubank, que hoje em dia é a coisa mais fácil também de tu deixar dinheiro, por exemplo, numa caixinha ou num porquinho que tem em outros bancos digitais, com uma rentabilidade muito melhor. E é nesse ponto que eu quero chegar agora. Então, pra gente entender como funciona, a taxa Selic atualmente está em 10,75, como eu falei para vocês. Se a taxa Selic tiver maior do que 8,5, a poupança ela vai render 0,5 ao mês, mais a taxa referencial. A taxa referencial nos últimos 12 meses e também no último ano, ela ficou em torno de 1,4%. Ou seja, se a gente pegar esse 0,5, a gente trazer ele para um valor anual, que não é só fazer vezes 12, tá, gente? É um cálculo um pouco mais complexo, mas eu não quero entrar nesse ponto agora. E a gente somar com essa taxa referencial de 1,4, vai ficar em torno de 7,48, que é um resultado que eu já vou mostrar para vocês. Tem um site muito legal que a gente consegue ver esse rendimento. Porém, por outro lado, se a Selic tiver menor do que 8,5, ela vai render, então, por si só, 70% apenas da Selic, mais a taxa referencial. Ou seja, implicitamente, a poupança foi feita para render menos do que a taxa Selic. Porém, a Selic é considerado o investimento mais seguro do Brasil, porque afinal de contas, tu está emprestando o teu dinheiro para o governo. Então, assim, entre tu ter um rendimento extremamente seguro, que é na poupança, e um investimento tão seguro quanto que seria a taxa Selic, sendo que um rende 3% a mais que o outro, anualmente, na média, com os dados atuais da nossa economia, vale muito mais a pena deixar na taxa Selic. Então esse foi o site que eu comentei para vocês, o Brasil Indicadores, que ele tem um compilado dos principais indicadores econômicos de impostos e taxas, de investimentos, que é o que a gente quer ver aqui da poupança. Então vou clicar aqui para a gente dar uma olhada. E olha só, o rendimento atual acumulado histórico da poupança ao ano, sem considerar a taxa TR, então nesse momento, ele é de 6,17%. Só que eu tinha falado para vocês de 7,48%, porque como vocês podem ver aqui embaixo, ele está escrito assim, ó, a estimativa anual para o rendimento é de 7,48%, já acrescido a taxa TR. Então olha só, se a gente for ver a poupança, no ano de 2023, no acumulado, ela rendeu 8%. Em 2022, 7,89%. 2021, 2% apenas. 2022, 2%. Então, assim, esse valor oscila bastante. Mas vamos ficar, então, na cabeça com esse 7,48%, que eu já vou fazer uma simulação para vocês. Quero apenas mostrar, então, para vocês, referente à taxa Selic, que a gente também consegue acessar aqui, que atualmente é 10,75%, conforme eu comentei no vídeo. E a taxa Selic acumulada em 2023 foi em 13%. Ou seja, se a gente comparar os 8% da poupança mais a taxa referencial, ainda assim ela fica abaixo da taxa Selic. E aqui no Brasil Indicadores a gente também consegue achar a taxa referencial que eu falei para vocês, ou seja, então para quem não entendeu, a taxa referencial é uma taxa de juros de referência controlada pelo Banco Central e é popularmente conhecida pela sua utilização nos cálculos do rendimento da caderneta de poupança. Então assim, nos últimos 12 meses, essa taxa girou em 1,37. Se a gente for ver em 2023, 1,78, 1,76, em 2022, 1,63, em 2021, 0,048, e aqui em 2020 ficou zerado, justamente porque a Selic se manteve abaixo de 8,5. E aquilo que eu comentei com vocês, se a Selic estiver abaixo desse valor, a taxa referencial ela fica zerada. E aqui ficou o ano inteiro, justamente porque a taxa de juros do nosso país estava mais baixa. Então eu já estou aqui no Investidor 10, na calculadora de juros compostos, e agora eu vou fazer algumas simulações com vocês para vocês verem a diferença. Eu vou pegar um valor inicial de R$1.000, que a gente vai colocar, com uma taxa de juros de 7,48%, que seria aquele valor que a gente viu que é o rendimento da poupança. Vou colocar no período de um ano, em primeiro momento,
e vou colocar sem investimento mensal, só para a gente ver quanto que renderia. Em um ano, então, o rendimento bruto de R$1.000 daria R$ 1.074,80. Então, rendimento bruto de R$ 74,80. Se a gente colocar 10,75, que seria a Selic atual, a gente já conseguiria 107,50, num rendimento totalmente seguro, se esse valor se mantesse constante por um ano inteiro, porque afinal de contas, ainda que a Selic oscile, conforme a gente viu, ela sempre será maior que a poupança. E agora eu voltei para 7,48 e vou colocar num período de 10 anos para a gente ver a diferença desses R$1.000. Então, em 10 anos, esses R$1.000 eles se tornariam, enquanto que se a gente colocar em 10,75 com a taxa Selic, seria aproximadamente R$700 de diferença. Agora vamos imaginar que a gente tem a capacidade de aportar R$300 todos os meses. Esses R$1.000, num período de 10 anos, aportando R$300 por mês, passariam a se tornar R$54.000. Juros de R$17.000, somente deixando na poupança, se esse valor se manter constante. Se a gente colocar agora com a taxa Selic de 10%, esse valor vai para R$65.000. Já começa a dar uma diferença gritante. Agora eu vou fazer um cenário extremo, vou colocar 30 anos, vou supor que aquela pessoa que deixou o dinheiro na poupança por a vida toda, vamos pegar essa taxa de 7,48 para a gente ver quanto que vai dar. Então veja só, num período de 30 anos, esse valor de R$1.000 e um aporte de 300 todos os meses, esse valor seria 109.000 aportados e o valor final seria R$392.000. Agora, colocando novamente esse valor da taxa Selic no período de 30 anos, esse valor final total praticamente dobrou. E quanto mais anos for passando e essa pessoa não buscar tirar o dinheiro da poupança, mais valor ela perde no custo de oportunidade, ou seja, ela abriu mão de colocar no investimento seguro, que seria a taxa Selic, para deixar na poupança rendendo menos. E eu falo isso porque eu tenho pessoas próximas que simplesmente não buscam educação financeira. Essas pessoas deixam o dinheiro na poupança e não se importam com isso. Mas, na verdade, quando a gente vê num período, numa vida produtiva, que seria os 30 anos, esse é o valor que essa pessoa perderia. Nesse exemplo que a gente viu, colocando 7,48, seria praticamente mais de R$300.000 de diferença entre esses dois tipos de investimentos. Bom, então para a gente finalizar o vídeo de hoje, algumas considerações finais que eu tenho aqui. Se você deixa o seu dinheiro na poupança, eu convido a experimentar deixar em um banco digital, e aí pode ser o da tua preferência, Banco Inter, Nubank, C6, enfim, que tenha um CDB de 100% do CDI. Procure algo com liquidez diária, liquidez imediata. Eu cito bastante o Nubank porque eu sei que muita gente utiliza no Brasil e realmente a interface deles é muito boa, é muito intuitiva. Então, se você tem, vamos supor, R$1.000 na tua poupança e é tudo que tu tem, coloca R$50 para pelo menos tu ver como funciona. Começa aos poucos, mas o importante é que tu tenha esse pensamento de tirar o dinheiro da poupança. Porque conforme a gente viu, tu não vai perder dinheiro. A poupança ela vai rentabilizar, porém, o valor que tu poderia rentabilizar em outro tipo de investimento de forma segura é o custo de oportunidade que tu estaria abrindo mão. E, novamente, não tenha pressa para buscar outros tipos de investimentos. É melhor deixar rendendo em uma caixinha, por exemplo, até tu aprender como investir de fato em outros títulos de renda fixa, outros tipos de CDBs que tenham prazo de validade maior. Mas, enquanto isso, deixa rendendo 100% do CDI com liquidez diária, que já está excelente. Esse é o primeiro passo para sair da poupança. E lembre-se, né, acho que eu já enfatizei isso algumas vezes, mas é tão seguro deixar o teu dinheiro rendendo no 100% do CDI de um banco confiável, tá, gente? Então, por favor, não vão naquelas ofertas de, poxa, tá rendendo 130% no aplicativo do 99Pay. Poxa vida, aí realmente vocês querem complicar, né? Então, deixa num banco confiável. Conforme eu falei, Nubank, C6, Banco IT é excelente também, Banco Inter, PicPay, enfim. Existem muitas opções. Ou, se vocês preferirem, deixar rendendo no Tesouro Selic do que deixar na poupança. Aqui eu coloquei taxa, mas na verdade seria o Tesouro Selic, que é um investimento tão seguro quanto e também tem uma liquidez imediata. Então, essa seria a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, deixe teu like. Não esquece de mandar para aquela pessoa que realmente está deixando dinheiro na poupança e está perdendo dinheiro, para que essa pessoa entenda. Aqui no meu canal eu tenho diversos vídeos que vão te ajudar a aprender cada vez mais, tanto de renda fixa quanto de renda variável. E se tu não é inscrito, se inscreva no canal para me ajudar e até o próximo vídeo. Um grande abraço!